Olá, querida Graça e Paz, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia. Hoje eu tenho uma palavra especial do coração de Deus para compartilhar com você. Está no livro de João, capítulo 6, versículo 16, e nós vamos ler até o versículo 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, se você tiver ela ao seu alcance, eu quero dar boas-vindas para você que está chegando agora aqui nesse devocional, que não conhece ainda esse canal, esteja à vontade para nos seguir, nos acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã, um novo devocional para abençoar o seu dia, uma breve palavra para trazer instrução, para abençoar a sua casa, a sua vida. Já abriu sua Bíblia? Se não, eu vou ler para você. João, capítulo 6, versículos 16 ao 21, e diz assim: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. E eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me fez pensar que muitas vezes, como os discípulos, nós saímos com o nosso barco, o barco da nossa vida, tomamos algumas decisões sobre a direção, o caminho que vamos tomar, o percurso que vamos fazer. E muitas vezes fazemos isso sem pedir a direção de Deus. Muitas de nós escolhemos uma profissão, escolhemos um marido, tomamos algumas decisões quando nem sequer havíamos conhecido a Jesus ainda. Muitas outras de nós fazemos isso, tomamos iniciativas, decisões, sem antes perguntar a Deus, perguntar a Jesus o que devemos fazer. Eu quantas vezes perguntei e não tive a paciência de esperar a resposta. Quantas vezes eu não soube esperar e o aguarde de Deus para mim custava muito e eu achava que eu tinha que fazer, que eu tinha que realizar e eu saía tomando decisões. Os discípulos decidiram sair com o barco. Mesmo Jesus estando no monte orando, eles saíram. E no meio do caminho, eles se deparam com uma ventania forte e com uma tempestade. O mar ficou agitado por causa do vento. Eu penso que as ondas subiram ali e os discípulos começaram a ficar nervosos, angustiados, frente a uma catástrofe que talvez pudesse acontecer, aquele barco virar e eles até morrerem no meio daquele mar, embora estivessem acostumados com esse ambiente, porque eram, a maioria deles, pescadores, quando Jesus os chamou. Mas o que isso tem a ver conosco? O Espírito Santo me fez pensar que muitas vezes, em alguns mares da nossa vida, olhamos à volta e o cenário é exatamente como esses discípulos estavam vendo. Uma ventania muito grande, uma tempestade muito forte, o mar agitado. E eu quero te perguntar, que área da sua vida? Qual é o mar da sua vida que está vivendo hoje uma tempestade? Será que é o seu casamento que está por um fio e que você vive empurrando com a barriga, fingindo estar tudo bem, mas nutrindo uma infelicidade, um sentimento de solidão? Será que o mar agitado, que os seus olhos veem de dentro desse barco da sua vida, talvez seja o filho, uma filha, adolescente, jovem, talvez você já tenha saído de casa, mas tem tomado caminhos tão distantes, tão diferentes daqueles que você instruiu? Será que o mar agitado é a sua vida financeira, que nada acontece, nada vai para frente, que você não consegue romper, que talvez esteja aí convivendo há anos, se arrastando com dívidas? Será que é a saúde? Qual é o mar agitado? Para onde você olha à sua volta do seu barquinho e o mar está agitado à sua volta, muitas vezes lhe deixando desesperada, angustiada, aflita, como esses discípulos de Jesus
ficaram ao ver esse cenário da tempestade, da ventania e o barquinho agitado para um lado e para o outro. Quero dizer para você que assim como Jesus foi ao encontro daqueles discípulos em alto mar, no meio da tempestade, Jesus está se aproximando do seu barco nesse momento. É interessante ver que os discípulos, eles olharam o vulto de Jesus e eles não reconheceram, eles tiveram medo. E foi preciso Jesus dizer: sou eu, não tenha medo. E só quando eles ouvem a voz de Jesus é que eles reconhecem e Jesus entra no barco. E aqui tem dois cenários que nós podemos olhar e fazer uma analogia para a nossa vida. Primeiro, estamos tão desesperadas, angustiadas, envoltas, tentando resolver a tempestade do lado de fora com as nossas próprias forças, ou simplesmente escondidas, encolhidas no meio do barco, desesperadas, esperando o barco virar, a onda nos levar, cobrir o nosso barco, e nós não estamos olhando para Jesus que está do lado de fora, querendo que você olhe para ele, reconheça ele, convide ele para entrar no seu barco. Talvez o desespero tenha tomado conta, a desesperança, a incredulidade tenha tocado o teu coração, atingido o teu coração de uma maneira tão forte que você não consegue olhar para fora, para ver que Jesus está aí. E você precisa levantar desse lugar, olhar para o alto, que é de onde vem o teu socorro, e ver que Jesus está aí à volta. Talvez um outro cenário, você esteja vendo Jesus, você sente a presença dele de alguma forma, você sabe que ele está por perto, que ele está vendo, que ele não vai te desamparar, mas você ainda assim caminha com muita angústia no seu coração, no meio desses mares revoltos em algumas áreas da sua vida. E talvez Jesus esteja do lado de fora dizendo: sou eu, não tenha medo, eu estou aqui. Mas você não está conseguindo ouvir a voz dele. E quando nós perdemos a referência sobre a voz de alguém, quando nós não temos a referência da voz de alguém, do tom de voz, da forma de falar, é porque nós não convivemos com essa pessoa. Pense bem, quando seu marido, alguém muito querido, uma mãe, um filho, lhe chama, mesmo de longe você é capaz: fulano está me chamando, porque aquela voz lhe é comum. E talvez Jesus esteja dizendo: sou eu, não tenha medo, mas você não está ouvindo, porque lhe falta relacionamento, intimidade com ele, para você discernir a voz dele no meio da tempestade. E tudo que tem lhe faltado é você andar com mais intimidade, buscar mais a presença do Senhor, gastar, investir mais tempo em oração, em mergulhar nesse relacionamento de intimidade com Jesus, para que a voz dele lhe seja perceptível, para que você consiga discernir no meio do barulho do mar, das ondas batendo, você conseguir discernir a voz de Jesus, dizendo para você: sou eu, não tenha medo. E assim você convidar Jesus para entrar no seu barco. O versículo 21 vai dizer que os discípulos, quando Jesus disse: sou eu, não tenham medo, e eles reconheceram a voz de Jesus, ele entra no barco. O versículo 21 diz que eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao destino. Eu quero dizer para você hoje: feche seus olhos aí onde você estiver, se você não estiver dirigindo. E se você puder, feche seus olhos. Imagine você no seu barquinho, no meio da tempestade. Imagine o mar batendo, a ventania, e você angustiada, sem saber se vai conseguir chegar ao destino, sem saber se a sua família vai dar certo, sem saber se os seus filhos terão um bom futuro, sem saber se haverá restauração na sua casa, nas suas finanças, e esse barquinho bate para um lado e para o outro. Eu quero te convidar a olhar para fora. Olhe Jesus aí em pé, no meio dessa tempestade, no meio desse cenário, dentro da sua casa. Olhe, Jesus está aí. E agora eu quero que você ouça a voz dele dizendo para você: sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Agora eu quero que você, na sua imaginação, estenda a mão e convide Jesus para entrar no barco.
Olhe bem para o semblante de Jesus e dê um sorriso para ele. Se alegre, porque ele está no teu barco. Interessante, pode abrir os seus olhos. Interessante dizer que o versículo 21 também diz: e logo o barco chegou ao destino. Eles receberam Jesus com alegria no barco e logo o barco chegou ao destino. O versículo, a história não nos conta que Jesus acalmou a tempestade. A história não nos conta que Jesus deu uma ordem e o mar ficou calmo, as ondas pararam, o vento cessou. Não. Aqui só diz que eles recebem Jesus com alegria e logo o barco chega ao seu destino. Isso quer dizer, querida, que tudo que você precisa não é que a tempestade se acalme. O que você precisa é que Jesus esteja no seu barco. Quando Ele está no nosso barco, vai tudo bem. Quando Ele está no nosso barco, logo chegaremos ao nosso destino. Isso quer dizer, querida, que não importa as circunstâncias, não importa o quanto o mar está revolto no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas finanças, na sua vida profissional ou ministerial, na sua saúde, não importa. Se Ele está com você, haverá um bom futuro e logo, logo o seu barco vai chegar no destino e você e os seus sãos e salvos, porque Jesus está no barco. E tudo que você e eu precisamos é que a presença dele esteja conosco. É a presença dele que muda o nosso estado de espírito. É a presença dele que nos traz esperança. É a presença dele que nos acalma. O mar pode continuar bravio, mas se ele está com você, haverá calma no seu interior, haverá paz de espírito, haverá alegria. E tudo que você precisa, tudo que você e eu precisamos, é a presença dele. Amém, querida? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor falou conosco profundamente, Pai. E nós queremos te convidar, entra no nosso barco. Senhor, traz sensibilidade aos nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz e que o nosso coração possa se alegrar com a Tua presença, porque se o Senhor está conosco, nós sabemos, Pai, nós temos a certeza que chegaremos ao nosso destino. Ah, Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor possa levantar mulheres que estão caídas, desanimadas, Senhor, escondidas, Senhor, no fundo do barquinho, Pai, esperando a tempestade passar, e ela não vai passar, porque tudo que elas precisam não é que a tempestade passe, é que a Tua presença esteja nesse lugar. E por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, trata com cada uma, Pai, que me acompanha nesse devocional. Ajude-as, Espírito Santo, segure na mão delas nesse momento, para que elas se ergam, se levantem, olhem do lado de fora, vejam Jesus, ouçam e reconheçam a voz dele. E que elas cheguem ao destino, Pai, em nome de Jesus. Amém, querida, glória a Deus. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe essa mensagem com outras mulheres que você sabe que precisam de uma palavra de vida nesse dia. Eu quero agradecer a sua companhia, quero desejar que seu dia seja uma grande bênção, que a presença do Senhor nunca lhe falte. Esse é o desejo do meu coração. Nós nos encontramos no próximo devocional.